Boa noite a todos. Mais uma live aqui da Conceito Advocacia. Vou incluir o nome aqui. Boa noite, Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui da Conceito Advocacia. Hoje um tema muito importante, né? A gente está fechando aí o mês de maio, né? O Maio Laranja, um mês super importante no combate da exploração, né? E do abuso sexual da criança e do adolescente. E hoje iremos tratar desse assunto muito importante sob o enfoque da advocacia, com um convidado muito especial, que é o Dr. André Moreira Luz. Eu vou só aguardar mais uns minutinhos, as pessoas irem chegando, o Dr. André também. E aí a gente vai começar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito obrigada aí por estarem sempre conosco, compartilhando aí o nosso momento, perguntando, participando de alguma forma das nossas lives. Boa noite, doutora Alexandra. Doutor André já entrou, eu já vou solicitar a participação. Vou solicitar a participação aqui do doutor André. Vou só aguardar o doutor André conseguir entrar. Doutor André, boa noite. Tudo bom? Tudo bem com você? Beleza, na paz? Então tá ótimo, seja muito bem-vindo, tá? Conceito Advocacia, nessa live aí de fechamento do mês de maio, né? O Maio Laranja, um mês tão importante, né? Onde a gente combate vários tipos de abuso, né? Contra as crianças e os adolescentes, principalmente o abuso sexual, né, doutor? Sim, sim. Para a gente é uma honra tê-lo conosco. O senhor que é um criminalista, né, um advogado atuante nessa área, então vai trazer para a gente hoje as suas experiências, as suas vivências, né? E antes da gente entrar no assunto propriamente dito e na sua exposição, eu vou fazer um breve esboço aqui do nosso tema para as pessoas que estão entrando, né? Tá? Sim, Para sim. que eles possam entender o que seria esse abuso sexual, né? Como que ocorre, o porquê que o mês de maio é um mês de combate, tá? Então, assim, o abuso sexual, né, de crianças e adolescentes, ele consiste realmente no ato sexual, sem o consentimento da outra parte. Né? Esses atos, eles podem compreender vários tipos de condutas, né, tanto carícias, quanto preliminares e até mesmo chegar a uma relação sexual não consentida. Inclusive, a própria tentativa, ela já é punida. E aí, essas formas, elas são utilizadas também através de meios emocionais ou até agressões físicas, né, doutor André? Então, geralmente, a criança ou adolescente, quando ele é vítima de um abuso sexual, ele é levado ali por um adulto, né? Por um adulto que, às vezes, vai, assim, de forma... vai atraindo aquela criança de alguma forma, né? Com atrativos, assim, às vezes, promessas de presentes, né? Ludibriam essas crianças, né? E aí, infelizmente, ocorre o crime. Então, o mês de maio, ele foi intitulado, né, o mês do Maio Laranja, que é o mês de combate do abuso sexual contra a criança e adolescente. É um mês onde toda a sociedade se mobiliza contra essa prática.
E o dia 18 de maio foi o dia escolhido para comemorar essa data e conscientizar as pessoas, né? Para que a gente possa, através aí do nosso trabalho, né, a gente ajudar ou a gente poder estimular as pessoas a denunciar quem pratica esse ato, né? Então, o símbolo do mês do Maio Laranja é uma flor, né? Porque ele remete aos desenhos infantis, né? Geralmente as crianças que sofrem abuso emocional, abuso sexual e que estão em terapias ou que são analisadas, elas são estudadas e ouvidas e também elas são analisadas através dos desenhos que elas fazem, né? Então, essa flor, ela vai remeter a essa infância, né, que tem que ser protegida por todos nós, né, doutor Luiz, doutor André. Então, a advocacia, ela tem um papel super importante, né, nesse combate ao abuso sexual. Então, hoje a gente vai ter a honra de ouvir o doutor André Moreira Luz. Eu vou falar rapidamente o currículo dele. Ele é graduado em Direito pela PUC Minas, pós-graduado em Advocacia Criminal pela Escola Superior de Advocacia e presidente da Comissão de Ciências Penais da ANACRIM, Minas Gerais. Doutor André, muito obrigada pela presença do senhor, pela sua disponibilidade, tá? Eu sei que hoje a gente vai aprender muito com você vai enriquecer muito esse tema, que é um tema tão importante, né? E que a gente pode fazer o nosso papel aí, auxiliando as pessoas e orientando, né? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, querida doutora Laura Elisa. Boa noite a todos os presentes, Jorge Maciel, Nobre, Ana, todos aí, querido Érico, que eu vi passando. Boa noite, Nanda. É um prazer imenso estar estabelecendo esse contato com vocês. Fico absolutamente honrado e feliz pelo convite. Estar aqui no escritório de ponta, com duas advogadas simplesmente excepcionais. Estou tendo o primeiro contato mais próximo agora com a doutora Laura, né? A professora Alexandra, uma pessoa maravilhosa. Além de ser uma baita professora do ponto de vista técnico, como ser humano, ela é incrível. Então é um prazer imenso estar aqui discutindo de fato um tema de suma relevância para todos nós aqui. O tema interessa à sociedade. Um mês que é muito importante, um mês que é marcado ao combate ao abuso sexual das crianças e dos adolescentes. Então conversar a respeito desse tema será de fato enriquecedor para todos nós. De coração. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá. Queridos, vamos lá então. Quando a gente fala de abuso sexual, o abuso sexual é um termo amplo e justamente para alargar um horizonte que deve alargar, para englobar o que deve ser englobado. O abuso sexual é toda conduta, querido Thomas, querido Vemerson, toda conduta que viole, que ofenda a dignidade sexual de alguém. Todas as vezes que a liberdade, e veja, né, o direito à liberdade é muito amplo, e o direito à liberdade relacionado à dignidade sexual é justamente a opção da pessoa de realizar ou não qualquer ato de natureza sexual, a opção da pessoa de realizar um ato até mesmo de determinada maneira. Querido doutor Augusto Mendes Araújo, obrigado pela sua presença. Então, todas as vezes em que essa liberdade ela é tolhida, seja em menor, seja em maior grau, nós estamos diante do abuso sexual. E o Código Penal, né, pessoal, não poderia deixar isso de fora. É um bem jurídico muito caro a todos nós. É um bem jurídico muito valioso. Estava conversando agora, querida doutora Laura, querido Matheus, querida Edna, me ligou agora, minutos antes da live, eu fiquei 37 minutos conversando com uma pessoa que sofreu um abuso sexual, desde quando era menor. E a dificuldade, Laura, da pessoa contar isso para mim, estabelecer esse laço de fidúcia comigo, foi algo extraordinário. Aos poucos a pessoa ela foi se soltando, ela vai ali contando para o advogado algo que é muito traumático para ela, algo que de fato é um divisor de águas. E principalmente quando se trata, quando a vítima, quando o sujeito passivo é uma criança ou um adolescente. Fica muito pior a situação. É muito mais grave.
Então, quando nós estamos tratando de abuso sexual, nós temos que, de fato, ampliar esse horizonte. E, falando em lei, nós estamos no sistema da civil law, e lei para nós é muito importante. Falando em lei, nós temos que deitar os olhos no Código Penal. Precisamente lá no título 6, que trata dos crimes contra a dignidade sexual. E esse título 6, ele é dividido em 2 capítulos, podemos dizer assim, 2 capítulos importantes. Os 2 capítulos iniciais. O capítulo 1, que trata dos crimes contra a liberdade sexual. E o capítulo número 2, dos crimes sexuais contra os vulneráveis. E quando a gente trata dos crimes contra os vulneráveis, querido Daniel, querido Bruno, nos remete ao primeiro tipo penal que está lá, que é do artigo 217A, que trata do estupro de vulnerável. É impressionante. Eu fiz até uma pesquisa aqui para todos nós. Olha só, pessoal. Sociologia jurídica é isso. Eu tive um professor lá na Católica, professor Dimas, lá, que ele valorizava muito a sociologia jurídica. Ela é muito importante Sim. para nós. Ela, né, até mesmo para o poder legislativo, legislar Sim. determinadas normas, ou até mesmo revogar outras normas. E nós tivemos aqui uma pesquisa, no ano de 2019, do Anuário de Segurança Pública. Pessoal, olha só, querido Daniel, querido Bruno, querida Nanda, olha só. No ano de 2019, nós tivemos boletim de ocorrência registrado tratando dos crimes de estupro e os crimes de estupro de vulnerável, no total de 66.123 boletins de ocorrência. Se todos isso procedem... em 2019. Quer dizer, antes da pandemia. É impressionante. Ó, vou repetir. 66.123 boletins de ocorrência, querida Karine, querido Rafa, querido Rainer. Boletim de ocorrência lavrando ali fatos envolvendo estupro e estupro de vulnerável. É um número alarmante, mas não acabou não. Tem mais, olha só. Vítimas do sexo feminino. Porcentagem para vocês. 85,7% das vítimas eram do sexo feminino. É impressionante. Mais um dado. 84,1% dos autores do delito, daqueles que realizaram um crime, aqueles que executaram um crime de estupro, são familiares ou pessoas de confiança da vítima. 84% são familiares ou pessoas de confiança da vítima. Isso é impressionante. É impressionante, de fato, estarrece a todos nós. Ou seja, doutor André, no lar onde a pessoa tinha que ter o seu porto seguro, né, a sua intimidade, né, a sua segurança, é justamente o local onde esses crimes são cometidos. E uma coisa que chama atenção, são por familiares ou pessoas próximas, né? Exatamente, exatamente. A pessoa se aproveita desse inciso, ela se aproveita desse contexto, da facilidade. Muitas das vezes, pessoal, a maioria dos crimes de natureza sexual, o doutor Arley Abelha entrou aqui agora, formidável advogado, está há anos aí na labuta da advocacia, certamente já teve diversos casos que tem envolvendo essa matéria. O crime sexual, ele é cometido muitas vezes, eu costumo dizer, na presença de 3 pessoas. André, como assim 3 pessoas? Ora, a vítima, o estuprador e Deus. Eu coloco ali 3 entes. É cometido na calada, no esconso, quando ninguém vê. Por isso que esse dado nos traz aqui que 84% das pessoas são pessoas de fato próximas. Mas, gente, não é só próximo não, querida Aninha, Francisco. É muito próximo. É pessoas que detêm uma relação de confiança absurda. Então, todos nós temos que se tornar vigilantes. Uma das formas para que a gente possa diminuir esses abusos cabe a nós. O Estado, eu costumo dizer o seguinte, né? O Estado nada mais é do que a união das pessoas que o compõem. Não é a mesma coisa, por exemplo, a OAB. A OAB nada mais é do que a união dos advogados e das advogadas que a compõem. O Estado é a mesma coisa. É engraçado, a Constituição Federal, quando vai nos dizer, por exemplo, do direito à educação, ela coloca o dever de educar não só nas costas do Estado, mas também nas costas da família. A cada um de nós. Né? E o mesmo nesse caso. A questão de nos tornarmos vigilantes em relação a crimes de estupro, sobretudo crimes envolvendo crianças e adolescentes, nós temos que vigiar. É desconfiar daquele que está próximo mesmo. Aquela pessoa que visita a sua casa, que participa do churrasco, aquela pessoa que você chama de amigo. Nós temos que estar, de fato, vigilantes. É sentinela o tempo todo, sem parar.
e sem cessar. E tanto que, né, nesse caso, Laura, nós temos, não sei se é de conhecimento do querido Bruno Imperador, da querida Laís, do querido Jean, boa noite a vocês, nós temos uma proposta de emenda à Constituição. O número da proposta é 353 de 2017. Ela foi feita pelo senador Jorge Viana. O senador Jorge Viana, ele é do estado do Acre. E o estado do Acre, dentro das unidades federativas do Brasil, é o que apresenta, infelizmente, as maiores taxas de crimes contra a dignidade sexual, disparado. Então, na condição de senador, ele propôs uma emenda à Constituição, porque, logicamente, alterará a Constituição Federal. E vai alterar o quê, André? A proposta, ela tem a intenção de alterar o artigo 5º, inciso 42 da Constituição da República. Esse artigo 5º, inciso 42, querido Alisson, nos traz ali que o crime de racismo, ele é, além de inafiançável, ele é imprescritível. E veio trazer também para os crimes de estupro essa questão. Tanto para o crime de estupro simples, quanto para o crime de estupro de vulnerável, a questão da imprescritibilidade. Isso é muito importante. O caso que eu estava conversando agora com o indivíduo, com a pessoa, ela era estuprada desde 87. De 87 até 2001. E não tomou nenhuma medida criminal. Não porque ela não foi até a delegacia, porque ela, inclusive, demorou a perceber que era estuprada. Ela demorou a perceber, a assimilar... Que era abusada, que sofreu abuso. Impressionante. Impressionante. Então, por isso que vem essa proposta de emenda à Constituição. Para evitar a impunidade. André, e na maioria dos casos, essas pessoas, elas são chantageadas também, né? Então, a maioria não consegue denunciar, porque sofrem algum tipo de pressão, de chantagem, por parte de quem pratica, né, esse tipo de crime. Sim, com certeza. Né? E é o que aconteceu nesse presente caso. Então, uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada, foi aprovada pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, e certamente aí será aprovado também não só pela Câmara dos Deputados, como também pelo Senado Federal, e já estará estampado aí na Constituição da República, uma medida fenomenal e de fato, eu aplaudo o Congresso Nacional nessa questão. Agora, o abuso sexual na perspectiva da advocacia. O advogado, quando a gente vai prestar o compromisso, o juramento para ter posse, não da carteirinha, mas da carteira do advogado, nós prestamos ali o compromisso, a promessa de lutar pela ordem social, promessa de lutar pela segurança, pelo cumprimento das leis. E é o nosso papel também. E na perspectiva do advogado, eu digo que os crimes de natureza sexual são os mais difíceis de atuar. Não adianta você vir com um discurso racional, um discurso de frieza. Você é ser humano. Não adianta. Por mais que você tente se blindar, você acaba absorvendo. Estava conversando antes com essa pessoa, absorvi tudo. A energia veio toda para mim. Não é fácil. Sim. Não é fácil. O advogado, não é, Laura, não é fácil. O advogado que vai atuar, seja pela vítima, que também tem o seu peso, seja pelo réu, para aquele que é acusado. Então, a gente tem que analisar a perspectiva da atuação do advogado nos dois âmbitos. Creio que é muito importante para todos nós. No caso da vítima, eu creio que a atuação do advogado é fundamental. Por mais que a vítima ali faça registre um boletim de ocorrência, a instauração de um inquérito policial, é difícil a tramitação. Nós sabemos como é que é a Polícia Civil, né, querido Bruno? Obrigado, querido. Boa noite para você também. Deus abençoe. Querida Nathalie, que tive a oportunidade de conversar hoje à tarde também. Querido Samuel, sempre presente, João Victor. É muito difícil a tramitação do inquérito policial. Não porque a Polícia Civil está sendo leniente, está numa lassidão. É muito demorado, né? É demorado, é difícil, a demanda é muito alta e o efetivo de pessoas é muito baixo. Há uma desproporção gritante. Então, o advogado vai ser, na verdade, aquele chato. Aquele cara que vai bater ali toda semana na delegacia, conversando com os investigadores, conversando com o delegado, para justamente, dar pressa nisso aí. O inquérito policial, no caso da vítima, é justamente o momento em que o Ministério Público pode vir a se sentir convencido para oferecer a denúncia. A finalidade do inquérito policial no delegado de polícia, e esse é o seu objetivo enquanto advogado, atuando pela vítima, é justamente trazer à tona elementos de prova que convençam o promotor de justiça para oferecer denúncia nesse caso. E o principal desafio do advogado é justamente ter a fidúcia da vítima.
E muitas das vezes, quando a vítima ela for uma criança ou um adolescente. Sim. Não é, Laura? É na mesa do advogado, a mesa do advogado, se tivesse um peso, pudesse medir o peso emocional e espiritual de uma mesa do advogado, ela quebraria. Ela se romperia. Todo um conflito, todas as questões humanas, das piores ali, são despejadas na mesa do advogado. E nesse caso, uma criança ou adolescente vir até o seu escritório, na presença do pai, relatar para você o que ocorreu, muitas das vezes, conseguindo até trazer riqueza de detalhes, é algo muito sério. Muito sério. E muito difícil, né? Até para a gente, como profissional, ouvir, né? Mas o que você está falando, André, do empenho, né, do advogado, até na condução do inquérito, é muito importante, né? Justamente para o Ministério Público ter provas suficientes aí para o oferecimento da denúncia, né? Com certeza, né? É importante que o depoimento da vítima conta muito nesses casos. O que nós estávamos dizendo, né, doutor Tiago, querido Lucas Gomes, querido Miguel, querida Letícia e querido Gabriel, muitas vezes a prova que existe nos crimes contra a dignidade sexual é da vítima. Não há testemunha de regra, não há testemunha presencial, não há testemunha ocular. É a palavra da vítima contra a palavra do acusado. Do agressor, do acusado. No caso do inquérito policial, do investigado, do indiciado, já depois da ação penal instaurada do acusado, do réu, enfim. Mas é algo, muitas vezes você depara no contexto de provas, querido Linho, uma hora é a palavra da vítima contra a palavra do acusado. E é importante que essa palavra da vítima, o depoimento da vítima, ele venha com uma riqueza de detalhes. Não que a vítima vai criar detalhes. Ela vai simplesmente contar o que aconteceu. É engraçado, Laura, eu já atuei em casos de estupro de vulnerável e pelo depoimento da vítima a gente consegue ver quando é verdade e quando não é. Vou dizer como que eu atesto isso. É claro que você também tem que ter a corroboração, né, ali, trabalhar também com os outros elementos de prova que vão trazer força para esse depoimento da vítima. Mas, por exemplo, um caso que eu tive, a vítima ela descreveu de forma tão rica a reação, no caso era o pai que estava cometendo, olha a estatística, né? Pessoas de confiança que, via de regra, cometem os crimes de estupro de vulnerável, 84% dos casos, querido Kelvin. No caso, ela descrevendo assim, Laura, a reação do pai. Né? Que ele começou a rezar, começou a prometer presentes. Então, uma criança que vai mentir, ainda mais pela idade dela naquele caso, não iria contar essa riqueza de detalhes. Nem que houvesse alguma influência da mãe. Então, a gente tem que... A gente costuma ouvir, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. A gente começa a filtrar essas situações. Então, é muito duro para você, querido advogado, querida advogada, você, estudante de direito que está nos ouvindo agora, atuar em crimes contra a dignidade sexual, independentemente do crime de qual seja. Não é muito difícil, não é fácil. Você tem que ter, de fato, casca dura. Você tem que aguentar absorver, que você vai absorver toda a energia que vem dali. Não adianta, não adianta. Então, essa é a perspectiva da vítima. Eu até acredito, querida Laura, queridos ouvintes, querida Haroldo, querida Thaís, querido Samuel, tá tendo até as perguntas aqui, né, Laura? No final, Laura... Sim, nós já temos algumas perguntas, Nós vamos até respondendo no final, né? Sim. Mas atuar pela vítima, eu posso dizer que, em tese, até é mais confortável. Porque atuar pelo réu que é mais difícil. Muito difícil, muito difícil. E muitas vezes a reprovação de que você assumiu essa demanda, que você está patrocinando essa causa, que você está defendendo esse indivíduo, a reprovação vem dentro do seu seio familiar. Porque isso mexe muito com os valores morais, os valores éticos, né? Religiosos, porque assim, o pai ou algum familiar que tem ali o dever de estar protegendo aquela criança, aquele adolescente, ele está cometendo um crime, né? Ou seja, ele está cumprindo tudo que a Constituição diz, né, sobre uma paternidade responsável, tudo que o ECA fala do que seria uma paternidade e maternidade responsável. E aqueles casos, André, que as crianças têm dificuldade de falar, esses são os mais difíceis, né? Às vezes até pela idade da criança, né? A criança não sabe verbalizar.
né, de forma adequada o que está acontecendo. Então, é nessa hora, quem está em volta dessa criança é que tem que ter essa perspicácia, né? Essa sensibilidade, porque depois a gente pode mais à frente falar quais seriam os sintomas que uma criança que sofre abuso sexual ela demonstra, né? Ela apresenta. Né? É importante também a gente falar, porque a gente pode realmente, às vezes, estar convivendo com alguém que está passando por isso, alguma criança ou algum adolescente, e a gente pode, através desses sinais, entre aspas, né, estar podendo auxiliar. Mas, olha, muito interessante, doutora Andrei. E se a mudança de comportamento dessa criança e desse adolescente seria talvez o primeiro indício, assim, de que algo está acontecendo, né? Claro. E não são todos os casos em que a vítima vai relatar, seja para a família ou seja para a autoridade policial, para a autoridade competente. Muitas das vezes a vítima não vai relatar porque ela não está entendendo o que está acontecendo, ou porque ela até entende, mas guarda aquilo para ela. Ou muitas das vezes por um fator fisiológico ela não tem condições de falar. Eu já trabalhei lá, eu fiz estágio na Justiça Federal, na 35ª Vara Federal, aqui em Belo Horizonte. Trabalhava ali com crimes cibernéticos. E Deep Web, mesmo. Era o mundo negro da internet. Pessoal, o que eu via de bebê sendo estuprado em filmagens e em fotos, coisas que eu não tiro mais da minha cabeça, Laura. Não adianta, você não esquece. Aquelas fotos, aqueles vídeos que eu via nos processos, você não tira. Então, como é que um bebê, um recém-nascido, um bebê, gente, eu estou falando de um bebê de 6 meses, 8 meses, 1 ano, vai conseguir relatar? Não tem jeito, há um impeditivo fisiológico. Sim, sim. Então, você tem que, de fato, analisar esses sintomas. Esses sintomas que são de ordem psicológica e de ordem física. O corpo fala em todos os sentidos. O corpo fala. O corpo fala. Então, no que tange o aspecto psicológico, muitas vezes a criança ou o adolescente vai ficar retraído. Vai, de fato, iniciar ali sinais de depressão. Vai evitar o convívio social. Vai ficar mais reclusa no seu quarto. Não vai querer dialogar, não vai querer estabelecer novos laços. Terá, pessoal, dificuldade para ir para a escola. Terá dificuldade de aprendizado. Pode ter certeza. E desenvolver no futuro também relacionamentos afetivos, né? Exatamente. Dificuldade em desenvolver relacionamentos afetivos. Ou pode até mesmo se tornar mais agressivo. Ter uma mudança repentina de personalidade. Então, quando você sai daquele estado de espírito ideal, aquela personalidade da pessoa vem sendo construída, está constante, e há uma mudança brusca, seja para ficar mais recolhido, mais introspecto, seja também para extravasar e para chegar num nível de agressividade maior com as pessoas familiares, é um sinal de ordem psicológica que tem que ser analisado. E é muito interessante o trabalho das escolas, e dando aqui uma boa noite especial para a querida professora Alexandra Clara Faria, baita professora, melhores aí das meninas, tá, professora? Eu agradeço demais a Deus pela nossa amizade. E continuando aqui, a escola também tem um papel muito importante nisso. A escola costuma detectar, né, a criança e o adolescente, uma mudança em relação à avaliação das provas, dos trabalhos, do convívio ali com os colegas. Então, esses são os sintomas de ordem psicológica que devem ser notados. André, e por falar em escola, nós temos uma pergunta aí da Lília, que está nos assistindo. Ela quer saber se o homeschooling, né, se ele poderia aumentar esses casos de abuso sexual. Ou seja, as crianças, né? O homeschooling é uma prática em outros países. No Brasil, não, né? Aqui nós estamos, na época de pandemia, todo mundo tendo aula online. Ou seja, o abuso sexual infantil aumentou muito pós-pandemia, né? Mas você acha que o homeschooling poderia favorecer esse aumento? Poderia, porque a criança não sai de casa para estudar, né? Porque a escola, você acabou de falar, a escola, ela é um local onde a criança, ela pode ali ser observada pela pedagoga, por uma psicóloga, né? O que pode acionar ali
um conselho tutelar se com os pais não for resolvida a situação, né? Então, a escola, ela pode ser um meio de proteção ou também não, né? Porque a gente também já viu casos, já pegamos casos aqui de criança que sofreu abuso na escola, né? Sexual na escola. Essa questão de causa e efeito, eu costumo muito me fazer a pergunta: se eu retiro a suposta causa, o resultado ainda continua? Então, se eu retiro o homeschooling, que é uma prática mais comum de fato no exterior e agora no Brasil, no contexto de pandemia, aumentou consideravelmente. Se eu retiro o homeschooling, será que os crimes de estupro irão desaparecer? Não. Acredito que não é uma causa direta do crime de estupro. Pode haver um aumento? Pode ser que sim, mas talvez não seja tão expressivo, sabe por quê? Muitas vezes essa criança ela vai até a escola, esse adolescente fica lá no período da escola pela manhã, mas volta para casa. Vai estar na casa na parte da tarde, à noite, nos sábados, nos domingos, nos feriados. Então, se houver algum aumento, isso não sei se há alguma estatística nesse sentido, que afirme esse aumento, mas mais do que isso é um ponto que a Laura tocou. A questão da impunidade, sim, vai ser uma causa que vai aumentar consideravelmente a impunidade de crimes contra a dignidade sexual. Porque não vão ter olheiros, não vão ter observadores, não vão ter terceiras pessoas que vão poder apontar e dar o alarme, colocar o sinal vermelho e falar assim, ó, nessa mata aqui está tendo fogo. Então, com certeza, na questão da impunidade, eu tenho esse posicionamento de que aumentará consideravelmente. Perfeito, concordo com você. E as causas de cunho, como é que a gente poderia, então, também, André, perceber que uma criança ou adolescente está sofrendo um abuso? Quais seriam esses efeitos físicos? Né? O emocional você já tratou, ela vai mudar o comportamento dela, ela vai ficar mais antissocial, ela vai desenvolver uma depressão, né? Ela vai ter dificuldade de socializar, de estabelecer laços afetivos, né? Relacionamentos. E se também estabelecer, como você falou, vai ser talvez de forma desequilibrada, né? Ou é uma tendência mais agressiva ou mais submissa, né? Então, esses seriam os efeitos, assim, essas consequências emocionais. E de cunho, assim, físico, assim, fisiológico, né? O que a gente poderia? A gente pode, sintomas de doenças transmissíveis, né, sexualmente, seria um indício, né, que a gente pode apontar. Marcas também pelo corpo. Com certeza. Né? Com certeza, sim, com certeza. Como a gente havia dito, né? O corpo fala. E principalmente para crianças mais novas, né? Momento, eu digo até mesmo bebês, né? Crianças que ainda utilizam fraldas, no momento ali do banho, analisar, porque fatalmente na região genital, no órgão genital, e essa estatística que a gente estava passando do sexo feminino, que 85% são do sexo feminino, quanto menor a idade, a gente percebe também que vai tendo um equilíbrio em relação ao sexo masculino. Né? Uhum. Tem muitos casos de bebês aí, de crianças mais novas também do sexo masculino. Então, observar questão da genitália, observar todo o corpo, se está tendo manchas, roxos, hematomas, se há um rompimento do ímen, se há alguma dor ou algum vermelhidão na pele. Isso tudo tem que ser observado com muito cuidado. O corpo não esconde nada, não esconde mesmo. Ainda mais quando se tratando de crianças e adolescentes em que biologicamente ainda não estão preparadas para o ato sexual, de qualquer ordem. Então, observar esses fatores. Muitas vezes a gente vive no piloto automático, nesse mundo neocapitalista, que é muito célere, é muito rápido. É um mundo que quando a gente assusta, o tempo já passou. A gente tem que respirar e notar as pequenas coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Afinal de contas, Deus está nos detalhes. E é lá nos detalhes que você vai poder mudar a história de vida de alguém. A história de essa pessoa que me ligou, ela estava sofrendo 13 anos, de 87 até 2001, sem ninguém dizer nada, sem ninguém apontar, com a mãe em casa. Então, assim, nós temos que ficar atentos tanto a esses efeitos, esses sintomas de ordem psicológica, como também a esses efeitos e sintomas, sequelas
de ordem física, fisiológica, porque o corpo de fato fala em todos os sentidos. Com certeza, André. E é muito importante essa nossa observação e esse nosso cuidado, né, com quem está próximo da gente, né? E justamente se percebermos algo, né, acionar os órgãos competentes, né? Fazer uma denúncia, seja ela anônima, né? Nem sempre as pessoas querem se envolver, né? Ainda mais se tratando de um crime, né, de um abuso sexual, né, de um crime sexual praticado contra criança e adolescente, né? Mas nós não podemos fechar os olhos e não podemos tornar a impunidade uma prática recorrente. A gente tem que realmente, né, estarmos assim atentos ao nosso redor. E principalmente para nós que somos pais, mães, que, igual você falou, a gente liga o piloto automático nessa vida corrida, né? Então, às vezes, você sai de manhã e só volta à noite, né? E seu filho vai crescendo, sua filha vai crescendo. Então, Sim, a gente tem que ter esse olhar, né, esse cuidado, porque é muito sério isso, sabe? Vão crescer, vão se tornar adultos cheios de sequelas, né? A gente pode, inclusive, falar assim, de, às vezes, traumas psíquicos, às vezes irreversíveis, né, André? Claro, com certeza. A violação da integridade psíquica, dependendo do trauma que ocorreu, assim, é muito difícil aquela pessoa ser um adulto depois completamente normal, que eu digo assim, completamente realizado, com seus direitos de personalidade efetivamente exercidos, né? Eu já tive contato com homens e mulheres que sofreram crimes de natureza sexual e, infelizmente, nunca voltam ao normal. Não voltam. Claro que pode ter um controle desse trauma, mas voltar ao normal, voltar ao estado do corpo, isso é impossível. É impossível. Por isso que é melhor prevenir do que remediar. E fazer só um adendo que esteja aí, tiver estudando direito aí que vai fazer o AB, tiver concurseiro aí em plantão, cuidado. Crime de estupro de vulnerável, artigo 217A do Código Penal. Muitas das vezes nós pensamos que o vulnerável, e está correto, abarca o menor de 14 anos, ou seja, a criança e o adolescente. Perfeito, é um dos sujeitos passivos, é uma das vítimas desse crime. Entretanto, a gente tem que olhar para mais um aspecto que está no parágrafo 1º desse delito. Aquela pessoa que tem uma enfermidade ou uma deficiência mental que impossibilite que ela tenha discernimento a respeito da prática desse ato, também é considerado vulnerável. Imagina uma pessoa que tem aí mais de 14 anos, então de 14 até 100. Se ela tem uma enfermidade ou uma deficiência mental que impossibilite que ela entenda o que está acontecendo, que impossibilite que ela lute pela sua liberdade e a sua dignidade sexual, está aí atestada, estampada a vulnerabilidade. E mais, terceiro, qualquer pessoa que não possa oferecer resistência. Imagina um sujeito A, ele está numa festa, ele bebe demais e as pessoas acabam colocando ali alguma substância psicotrópica, psicoativa ali, e aquela pessoa acaba perdendo qualquer resistência física naquela situação. E é estuprada nessa festa. É também vulnerável. Claro que é uma vulnerabilidade temporária, mas também deve ser considerado como tal. Então prestem atenção a isso. Às vezes a gente fica muito vulnerável somente um menor de 14 anos. Nada menor de 14 anos. Vamos também lembrar esses outros casos que são muito importantes também. E muito importante isso que você falou, André, porque as pessoas que não conseguem, né, que são incapazes, sendo elas curateladas ou não, eu acho que também é importante falar, né? Ela não tem que ter curador, né? Porque tem muitas pessoas incapazes que não têm curador, né? Então elas são vulneráveis. Exatamente. Né? Então, A gente não pode confundir, né? Sim. André, você saberia me falar quais são os passos que uma vítima de violência sexual deve seguir? Bom, primeiro ponto é contar para uma pessoa de confiança, seja no ente familiar, o que é o mais comum, ou para um amigo, o que ocorreu. Creio que tomar as medidas que devem ser adotadas sozinhos é muito ruim. É muito ruim. Então, pelo menos encontrar uma pessoa, um amigo, que vai lhe dar um sustento,
Acho que é o primeiro passo. Não estou falando nem de aspecto jurídico aqui de início. Um aspecto psicológico mesmo. Encontrar uma pessoa de confiança e contar o que ocorreu. É o mais difícil. E uma longa viagem começa com o primeiro passo. Fez isso, vai junto com essa pessoa que vai lhe dar o suporte até uma delegacia de polícia. Se for possível, eu aconselho com a presença de um advogado. Isso é muito importante. Quando um advogado de sua confiança, de sua fidúcia real mesmo, genuína, já assume desde o princípio, já assume desde a gênese esse caso, você vai poder transferir essa carga emocional, essa carga espiritual que é tremenda sobre os seus lombos, não só da vítima, mas também se a vítima for uma criança ou adolescente, você, pai, você, mãe, vai poder transferir também um pouco, não transfere tudo, mas pelo menos um pouco para esse advogado, para essa advogada, esse peso, e vão para uma delegacia reportar o que aconteceu. Eu sugiro que o advogado e a advogada já cheguem com uma peça formal, requerendo a instauração de um inquérito policial. Você vai não só noticiar a prática do crime, como também requerer a instauração do inquérito policial, e o delegado de polícia, instaurando o inquérito policial, acolhendo esse requerimento, vai iniciar a investigação. Então, creio que esse é o primeiro pontapé inicial. Mas você não pode, não é simplesmente fazer isso e deixar o caso de lado. Tem que haver uma constância, tem que haver uma disciplina aqui. Infelizmente é assim, pessoal. Você tem que fazer o seu caso ser notado dentro da delegacia. Esses casos de crimes contra a dignidade sexual, quando eu chego na delegacia, o pessoal já sabe qual que é. O pessoal, você é o advogado de tal caso, já fala até o nome do meu cliente. É impressionante. Então, isso é muito, muito importante. Isso faz toda a diferença, né, André? Isso faz toda a diferença. E o advogado, quando ele vai atuar nessa questão, querido jovem penalista, a Denise dizendo algo muito importante, de fato, a solidariedade é muito importante. É muito importante porque o advogado está batalhando contra o tempo. Porque muitas das vezes a vítima ela demora a ter essa reação. Há uma ação agressiva por parte do estuprador e você tem que ter a reação. E há uma demora que é natural, é absolutamente compreensível. Muitas vezes a pessoa está ainda na seara negacionista. Ela quer negar o que ocorreu. Ela não quer enfrentar o medo, não quer enfrentar esse trauma que a assola por dentro, que a apodrece por dentro. Então o advogado, um dos grandes adversários do advogado é a prescrição. E o inquérito policial ele demora, não é fácil. Tem que ouvir a vítima, tem que ouvir eventuais testemunhas, tem que ouvir o investigado ou o indiciado. E a prescrição, pessoal, ela começa a correr da data da consumação do fato, do crime. A data da consumação do crime. E ela vai interromper quando aqui? Com o recebimento da denúncia. Veja que eu não estou falando nem o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. É quando o juiz ele recebe a denúncia. Então, há um tempo considerável entre a data da consumação do crime até o recebimento da denúncia. E você, advogado, vai ser a mola propulsora, você vai ser o combustível para fazer com que isso ande, para que com isso tramite, para que não seja engavetado, para que, enfim, não haja impunidade. Muito bem, André. André, eu gostaria também que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo a diferença entre estupro de vulnerável, que você já falou muito bem, e estupro marital, porque tem diferença, né? Exatamente. Muito importante, tanto para o aspecto prático, quanto também para quem vai fazer o AB, concurso, está na faculdade fazendo prova de penal, parte especial. Bom, começando por uma semelhança, muito embora não seja objeto da pergunta, mas eu vou me permitir isso. Nos 3 casos aí, nós temos condutas que são contra a dignidade sexual. Condutas criminosas que ofendem a liberdade sexual de alguém. O crime de estupro é aquele previsto no artigo 213 do Código Penal. O crime de estupro ele tem um sujeito passivo, ou seja, uma vítima que não é vulnerável. Eu vou começar a diferença, então, pelo crime de estupro e pelo crime de estupro vulnerável. A diferença entre eles é que, uma das diferenças é que no crime de estupro, você tem que analisar a vítima. Se a vítima for vulnerável, você vai abarcar lá no artigo 217A do Código Penal, lembrando das 3 vítimas, tá? Menor de 14 anos, enfermidade ou deficiência mental que impossibilite o necessário discernimento para o ato e, por qualquer razão, a pessoa não possa oferecer resistência. Vulnerabilidade, atestada, artigo 217A. Quando não há esses elementos da vulnerabilidade, nós vamos para o artigo 213. Então, ali no artigo 213, são vítimas, em regra,
com a idade igual ou superior a 14 anos. Porque se for menor de 14 anos, já há uma presunção absoluta de violência, já há uma presunção absoluta de vulnerabilidade. Tanto que o STJ e o STF já tem uma jurisprudência na regra, pacífica, de que, muito embora uma experiência sexual pretérita, infelizmente nós temos muitas crianças e adolescentes iniciando de forma precoce a vida sexual, isso não vai retirar dela a vulnerabilidade. Não adianta. Se a criança de 13 anos, André, manifestou ali o consentimento para o ato, e às vezes essa criança de 12, 13 anos até namora com o acusado, isso retira a vulnerabilidade? Não. Porque pelo fator biológico, quero dizer melhor, pelo fator biopsicológico, não há o necessário discernimento para o ato. Então, há a vulnerabilidade. Isso é muito importante. Então, a grande diferença na questão do estupro para o estupro de vulnerável, nós temos que analisar essa questão do sujeito passivo e da vítima, para a gente conseguir atestar esse ponto. Mais um ponto interessante aqui. Se você deitar os olhos no artigo 213 do Código Penal, lá nós temos o modus operandi, ou seja, a forma como esse agente vai cometer o crime. E lá está descrito o quê? Mediante violência ou grave ameaça. A prática de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Veja que aqui há esse modus operandi justamente para retirar o quê? O consentimento. Quando não há consentimento, necessariamente há o espaço para o constrangimento, para a coação, para a violência ou para a grave ameaça. André, mas por que quando eu deito os olhos lá no artigo 217A, está só assim, ter conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos? Por que não tem esse violência ou grave ameaça? Porque a violência lá é presumida. Não importa se teve consentimento ou não. Lá ocorreu com menor de 14 anos ou com qualquer um dos outros vulneráveis do parágrafo primeiro, acabou. Está atestado crime de estupro. E você me deu aí um terceiro elemento, né, querida Laura? O estupro marital. O estupro marital, também chamado de conjugal, é muito interessante isso, pessoal. No direito, o nome do instituto nos diz muito a respeito dele. Até mesmo para quem vai fazer prova aí aberta, às vezes não sabe muito bem a matéria, presta atenção no nome do instituto, você vai conseguir escrever muita coisa. Prova fechada é mais difícil, mas enfim. Crime de estupro marital ou conjugal. Acontece uma situação especial aqui. Há uma relação de afeto, há uma relação de proximidade entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, entre o autor do crime e a vítima. Seja um namoro, seja um casamento, seja uma união estável, ou seja uma relação que está somente naquele estágio que a gente costuma dizer, né, de somente ficar. Há uma relação de proximidade entre as pessoas. E é interessante, a gente colocou aqui sinônimos, né? Estupro marital ou conjugal, mas eu vou me atrever aqui, vou ser ousado, para dizer mais um ponto. É também um estupro velado. É um estupro que às vezes a gente não percebe. Muitas das vezes, o homem, e na maioria das vezes, estatisticamente a mulher, ela está sendo estuprada na relação onde ela está e ela não está percebendo. Todas as vezes em que o companheiro ou a companheira não quer realizar aquele ato sexual, configura-se esse estupro marital. E vou dizer mais, até mesmo na forma de realizar esse ato sexual. Muitas das vezes, de uma forma, essa pessoa não quer realizar e o parceiro vai lá e exige que assim ocorra. Nós temos aí o estupro marital ocorrendo. Nelson Hungria, uma grande fonte no direito penal, claro que de tudo muda, nada permanece como está, como já dizia Heráclito de Éfeso, mas ele defendia que não havia crime se a mulher, muito embora recusando, ou seja, não dando consentimento para o ato, se o marido quisesse. Mas são outros temas, só deixando essa deixa aqui para que vocês saibam. Então, assim, é algo que está ocorrendo e está aumentando muito essa questão do estupro marital. Pessoal, e dizer aqui, o estupro marital não tem um tipo penal específico para ele. O estupro marital, muitas das vezes, está embarcado no artigo 213 do Código Penal. Só que quando nós temos ali uma situação específica, que aparece muitas vezes, nós costumamos dar um nome para esse crime específico. O estupro marital, então, está lá no artigo 213 do Código Penal. Mas devido a essas particularidades, essas peculiaridades, assim nós os chamamos. Tá? Então, tomar cuidado aí, ficar alerta também se você tem um amigo ou uma amiga que está passando
por essa situação, ou algum familiar também. E é um estupro velado, né? Que às vezes a vítima, né? Ela custa perceber e também às vezes não tem coragem, né? De denunciar ali o seu parceiro, né? Muito importante, André. Você explicou de forma muito clara. E, André, após a conclusão do inquérito, quais são as medidas judiciais que o advogado criminalista tem que tomar, né? Após a conclusão do inquérito? Eu estou com um inquérito aqui prestes para terminar nesse aspecto. Então, o que eu vou fazer assim que terminar esse inquérito? Eu vou correr para o Ministério Público. Porque é aquela questão que nós havíamos falado do prazo prescricional. Data da consumação do delito. Eu preciso que o juiz ele receba essa denúncia. Mas antes do juiz receber a denúncia, eu preciso que o Ministério Público ele ofereça a denúncia. E para que o Ministério Público ofereça a denúncia, é necessário que o promotor ou a promotora de justiça veja, vislumbre, enxergue nesse inquérito policial justa causa. Eu penso muito em metáforas. Acho que metáfora ajuda muito a gente a compreender uma determinada matéria. E eu penso assim, o inquérito policial como uma bandeja que você está servindo algo para o promotor de justiça. E você tem que servir algo que vai lhe agradar, algo que ele de fato vai comer, que ele vai degustar, que ele vai gostar. Então, o que você vai fazer? Quais são os ingredientes interessantes, gostosos, atraentes? São elementos de prova. Elementos de prova, André, que vão mostrar o quê? A materialidade do crime, ou seja, a existência do delito. Esse crime ocorreu em tal data. E também o autor, quem foi o indivíduo que praticou, quem foi o agente. Você precisa demonstrar isso para o promotor de justiça. Aí ele vai ficar com a boca sedenta ali para comer esse prato, essa refeição, e vai oferecer a denúncia. Daí nós temos aquela palavra linda chamada justa causa. Então, eu creio que finalizou o inquérito policial, o advogado batalhou demais para finalizar o inquérito policial, foi lá, ligou e tudo mais. Você vai pegar a cópia desse inquérito policial, nem precisa ser tudo não, pessoal. Pega só o relatório do delegado, que é o resumo de tudo. Vai lá no promotor de justiça, geralmente já tem um promotor de justiça vinculado a esse inquérito policial. E você vai conversar com ele, doutor, vamos oferecer essa denúncia? Bora julgar essa ação penal? Aí você até brinca, ó, se você quiser eu faço a denúncia para você aí e tal. Tô brincando, fala isso não. Mas enfim, você tem que ter esse espírito, tá? Porque você precisa que o juiz ele receba essa denúncia para que não ocorra a prescrição. E é tão legal, Laura, o pessoal que está nos ouvindo aqui, que com o andar da carruagem desse inquérito policial, desse processo, quando as coisas vão acontecendo, aquele sentimento de justiça antes que estava vazio, antes que estava em solo árido, em solo desértico, em solo morto, começa a materializar. É tão lindo. Aquela água que vai germinando naquele solo, a água que vai descendo, e a justiça vai vindo, a pessoa vai ficando... A pessoa que antes tinha uma postura corporal prostrada, ela vai erguendo-se e vai... É muito legal. É de fato muito legal. Então, é um peso, é um fardo muito grande para o advogado. E vou dizer a você, se você pensa que você não consegue carregar esse fardo, procure então um outro advogado que vai atuar junto com você. Se você de fato não tem condições de atuar, então não atue, passe esse caso, faça parcerias. Faça parcerias. Isso é muito importante, tá? Que você tem que desempenhar tanto para a vítima, e vou dizer também, pessoal, tanto para o réu, um trabalho de excelência. Tá? Então, André, você falou de forma muito assim, rica em detalhes, a importância de um bom advogado criminalista, né, para essa condução tanto do inquérito até o oferecimento aí dessa denúncia, né? E após o oferecimento da denúncia, está atuando aí em conjunto, né, com o Ministério Público. Sim, você vai atuar em conjunto com o Ministério Público até adivinhar a sentença. E a audiência, você vai ficar na posição ali, mais uma dica aqui, pessoal. O advogado, ele não é o assistente de acusação. O advogado ele é o representante do assistente de acusação. Isso é pegadinha demais em prova. E para você fazer bonito na audiência também, o advogado tem que ser técnico, tem que ter um conhecimento preciso e cirúrgico da lei. Você não é o assistente de acusação, você é o representante do assistente de acusação. Então, houve um oferecimento de denúncia, você já vai ali, ó, aforar nos autos do processo uma petição pedindo ao juiz para habilitar o seu cliente como assistente de acusação e você na condição de representante. E você vai participar, vai ser intimado para todos os atos, vai participar da audiência de instrução, que é o coração do processo, e vai ali, depois do Ministério Público elaborar as alegações finais, você vai fazer aquelas alegações finais tops também para satisfazer a sua pretensão. Tá? Isso é muito importante.
Muito importante, muito bom, André. Ô, André, e você já teve vários casos nesse sentido, de estupro de vulnerável, estupro, Sim, outros tipos de estupro também? Você já atuou em vários casos? sim. Já atuei em vários casos em que o primeiro caso que eu atuei é que o pai ele é acusado de estuprar a própria filha. O processo está em fase de recurso. Mas um caso mais emblemático que me marcou foi até em conjunto com a professora Alexandra. O primeiro caso foi na condição de representante do assistente de acusação. Olha só, Amandinha, olha só, Denise. Eu cheguei, né, não sei se a professora Alexandra está aqui, estava dando aula na Católica, mas a professora Alexandra foi formidável, formidável. Não é puxando sardinha não, mas o que é bom tem que ser elogiado, a verdade é essa. Já cheguei na Sim, fase, com vou fazer um certeza. resumão. Cheguei na fase já no recurso de apelação, tá aí, ó. Para fazer a sustentação oral, o réu foi condenado em primeira instância, logicamente não gostou, e atuei ali na sustentação oral. Não foi fácil, é um processo muito pesado, era um estupro ali de 3 crianças. Então, portanto, nós estamos 3 crianças, pessoal, menor de 14 anos, estamos na seara do estupro de vulnerável, artigo 217A. Fiz ali a sustentação oral, e o resultado manteve a sentença condenatória. O apelante, o réu, no caso, não conseguiu provimento no seu recurso, a sentença permaneceu intacta em segunda instância. E no outro dia, Laura, a gente teve até a notícia ali do suicídio dessa pessoa, do apelante, do Sim, acusado. Então é algo que, de fato, não é fácil. chocou, Foi esse né? caso, e tivemos um outro caso aí, em que o cliente ele foi estuprado quando ele tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade, então menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Ele foi estuprado pela empregada doméstica. E olha só, pessoal, eu tinha colocado isso até nos stories. Claro que resguardado tudo, né, pessoal? É só forma genérica e abstrata. Ele foi estuprado com 13 anos de idade pela empregada doméstica. Deste estupro adveio um filho. A grande questão é, pessoal, opinião de vocês, não vou discutir aqui, não é o momento para tanto, opinião jurídica. Eu estou simplesmente do ponto de vista jurídico, teoria pura do direito, Hans Kelsen na veia. Se o Código Penal autoriza, permite, no preto e no branco, legalmente, que a mulher que foi estuprada, ela realiza o aborto, está lá no Código Penal, artigo 128. E o homem que foi estuprado, fazer o aborto não é possível por uma questão fisiológica. Ele, biologicamente, ele é pai. Mas e do ponto de vista afetivo? E do ponto de vista jurídico? E aí? Ele deve ter esse vínculo paterno do ponto de vista jurídico, afetivo reconhecido? Ou ele também teria um direito, mutatis mutandis, guardados as proporções, de não ter esse vínculo paterno reconhecido? Porque, veja Muito só... interessante, André, essa sua pergunta. Eu acho que é até um pino para uma live super Ah, interessante, porque essa obrigatoriedade aí de uma paternidade biológica advinda de um estupro é muito complicado, não né? é fácil. E a gente sabe que nos tribunais, no judiciário, a gente tem pessoas muito conservadoras, né, que ainda privilegiam muito a questão biológica, né? Então, realmente é um assunto super interessante da gente tratar depois. Eu acho que teremos, se Deus quiser, uma outra oportunidade de estar com você para a gente adentrar, né, mais nessa questão aí, porque seria interessantíssimo a gente debater essa né, a questão biológica com a questão socioafetiva. O que deveria prevalecer no caso que foi fruto de uma violência, né? André, para a gente finalizar, que está acabando o nosso tempo, qual seria o recado que você poderia nos dar, passar essa noite para as pessoas que nos assistiu e que irá nos assistir ainda, porque muita gente vai ver a live depois, né? Então, deixa um recado aí do fundo do seu coração, né, para as pessoas que estão assistindo. Qual seria a sua mensagem essa noite? Eu começo dizendo que a vida passa muito depressa. É impressionante. E nós estamos no último dia do mês de maio, dia 31. O mês destinado justamente ao combate ao abuso sexual contra criança e adolescente. Não é só no mês de maio que a gente vai travar essa luta, essa guerra que é interminável. São todos os meses.
É voltando uma frase de Rudolf von Ehring, que ele diz o seguinte: a nação nada mais é do que a soma dos indivíduos que a compõem. Então, é papel não só do Estado, materializado ali pelas autoridades policiais, pelo todo o aparato policial, mas também do papel meu, da Laura, de você que está nos ouvindo agora, ajudar a acabar com esses abusos sexuais, a diminuir, na verdade, esses crimes que causam traumas que são simplesmente irremediáveis. Você pode até controlá-los, mas é um trauma que fica para o resto da vida. Não é fácil. Então, vamos ficar mais vigilantes, vamos sair do piloto automático e vamos prestar atenção aos detalhes. Deus está nos detalhes, repito. É ali que você pode descobrir e alterar o destino de uma pessoa que está indo para um caminho de terror. Você vai trazer luz na vida de alguém, você vai ajudar uma criança, um adolescente ou até mesmo uma pessoa que está aí sendo estuprada, está passando por uma situação difícil do ponto de vista sexual. Então é um dever de todos nós. E dizer mais um ponto aqui para finalizar. Não vamos cair na falácia da generalização apressada. Muitas vezes a gente somente de ver o tipo penal ali, isso nos assombra, isso nos assusta. E já vem aquela presunção de culpa, mas calma. O nosso papel, não como operadores do direito, mas como construtores do direito. Nós somos construtores. Sim, Nós temos construtores. que buscar a justiça no caso concreto. Isso nós temos que fazer. Então analise cada caso antes de tomar qualquer ilação, antes de tomar qualquer postura, qualquer posicionamento. Isso é fundamental. Essa é a minha mensagem final. Eu agradeço demais. Agradeço de coração, tá? A sua disponibilidade. Nossa live foi maravilhosa. Você, sim, foi brilhante. Espero estar com você outras vezes, em outras lives, em outras oportunidades, tá? A Conceito está de braços abertos e faremos aí muitas coisas em prol da sociedade e das pessoas que sofrem algum tipo aí de violência. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço ao Escritório Conceito, agradeço a você, doutora Laura, a querida professora e amiga Alexandra. Obrigado pela oportunidade, foi sensacional. É muito bom quando a gente aproveita o tempo assim, com coisas que nos enriquecem, coisas que nos acrescentam. Eu aprendi muito com vocês. Eu que agradeço. E todos vocês que nos seguem, a gente vai ter uma outra live super bacana agora em junho, e depois a gente vai divulgar direitinho o tema. Então, muito obrigada, André. Boa noite para você. Obrigada por compartilhar seu conhecimento de forma tão brilhante. Tá? Obrigado. Grande abraço a todos vocês que ficaram conosco até agora. Beijo. Tchau, tchau. Como é que eu salvo?